Então, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai ler esse enunciado dessa questão, tá? Vou ler aqui para vocês e a gente vai tentar resolver essa questão aqui. Bom, o garoto de 10 anos de idade na entrada pronto-socorro, vítima de colisão automobilística em via de alta velocidade. Ele estava sentado no banco de trás do carona, com 5 seguranças afiliados. Na avaliação secundária, ele está acordado, respira espontaneamente, responde às solicitações verbais e não há teste de motor. Sua ausculta cardíaca e pulmonar é normal. Apresenta frequência cardíaca de 100 batimentos, PA de 10 por 70. Ele não apresenta sinais de irritação peritoneal, mas reclama de dor abdominal e tem uma equimose na parede abdominal anterior, onde está o cinto de segurança. A equipe médica tem opiniões divergentes sobre qual conduta tomar. Para o Dr. João, o menino poderá ser liberado caso a tomografia computadorizada do abdômen seja negativa. Para a doutora Norma, ela poderá ser liberada caso a rotina radiológica de abdômen descarte o peritônio e a dosagem de série granular esteja normal. Para o Dr. Carlos, o menino poderá ser liberado sem qualquer investigação suplementar ao exame físico, pois não há sinais de sangramento nem irritação peritoneal. Para a doutora Ana, o menino deverá ficar internado para observação, independentemente da negatividade de qualquer exame físico. Diante do quadro clínico do paciente, das divergências quanto à conduta a ser adotada, descreva a conduta que você tomaria no caso, podendo adotar e modificar uma entre as propostas pelos médicos ou propor outra inteiramente diferente. Tá? Então a gente tem aqui o caso corriqueiro, né, um acidente automobilístico, no caso de 10 anos, e sofreu um acidente automobilístico. E aí, agora, o que eu queria que vocês fizessem? Esse caso vai ficar exposto aqui, discutissem entre vocês aí na mesa, o que vocês acham? Se alguma dessas condutas aqui está correta, na opinião de vocês, tá? Dessa conduta que está colocada aqui, e se ela não estiver correta, o que vocês fariam com o conhecimento que vocês têm hoje aí, que vocês acham que foi feito de errado para esse caso, tá? Então, façam a leitura aí, façam a discussãozinha, a gente vai ter 10 minutinhos aí para ver isso. Será que não pode? Amiga, leva uma palma. Tomografia de escadas. Urgência e emergência. Eu acho que o primeiro tinha que ser emergência. Pra ver se tem fratura.
Aí não tem dor. Mas o quê? Aí não tem dor. Ó, irritação peritoneal, palpação e ausculto, né? Não tem dor. Mais que entra, Não, ele acredita. tem equimose. Ele reclama de dor abdominal e também equimose. Talvez ele tenha. Ai, eu não sei, eu acabei de acordar. Só quero fingir que tô entendendo. Eu também, foi o que aconteceu. É raio-x de abdômen, pô, a gente vai entrar em abdômen. É raio-x de abdômen. É abdômen agora. Empreendimento. Mas esse leite que deu uma qualidade de pedra. Você viu alguma coisa diferente? Mas esse equimose dele foi onde? Eu acho. Tá aparecendo. Então é abdômen. Amiga, eu não tô nem querendo abrir aquele portal. Porque eu comecei a falar, foi desse jeito mais ou menos. Você entendeu? Não, mas tô pensando, se eu tiver que se nessa característica vai ser mais um resto. O quê? 8. O quê? Mano, vocês estavam com. Como vocês já menor que. Essa mula aqui tava com um livro. E ela me pediu no colo. Ei, mas sabe que tá me salvando as abertas aí? As abertas. Eu quero ver a devolutiva dela. Farmaco que me salvou foi aberto. Medicina do trabalho que me salvou foi aberto. Eu acertei 5, pô. Oi? Eu já deu, pô. 6.2. Tá com 5 chances. Já sabe o rank dele todinho. Ou não. Não, farmacocinética, farmacodinâmica, ok, agora. Acontece. Velho, mas ele cobra uns negócios de farmacodinâmica. Pelo amor de Deus. Mano, não é um conteúdo difícil, é o Rogério, ele quer, tipo assim, uma explicação minuciosa daquilo. Diz aí, o que vocês acharam desse caso aí? Quem é que comenta aí e dá opinião, por favor? Ninguém? Professor, a gente aqui da mesa, a gente comentou sobre você uma criança, né? Houve várias condutas, mas a que estava mais coerente, assim, é a doutora Ana, que deixou a criança internada, né? Para observação, independentemente da negatividade de qualquer exame pedido de exame. Apesar que ele tinha uma equimose, né, na parede abdominal do cinto, mas aí também vamos ver se essa dor abdominal vai passar com a medicação ali simples e por ser uma criança ficar em observação, né? Que pode evoluir os exames laboratoriais dele, né? Então, alguma evolução neurológica, não sabe, né? Criança, Então, esse trauma abdominal em criança a gente sempre tem que deixar integrado. é porque foi para exame, né? Daí deu negatividade e aí a gente, no mínimo, deixar uma observação. Certo. Eu não tinha que sempre deixar, mas nesse caso, como ele estava com a pressão mais baixa, então esse decimose, eu deixaria a observação. Deixaria a observação. Deixaria a observação aonde? Professor, a gente estava pensando nessa doutorada, o custo, qual seria o benefício, né? O custo-benefício, assim, se deixar o menino sob observação no hospital poderia
deixar ele suscetível a alguma infecção hospitalar. Né? Se fosse no João Paulo II, você acha que cabe deixar uma pessoa dessa em observação no João Paulo II? Além do Não, né? qual aí de alguém. Só se for lá na Câmara dos Ratos. Você pega e joga lá. E tem vaga? Tem que ter a vaga Ah. É. E aí? Eu coloquei na O copo tá certo. Vamos lá então. O copo tá certo. O que é o certo? É porque o doutor João ele só pede computadorizado para Vitron, mas pode ter lesão torácica. Por quê? Foi o que eu pensei. Porque o 5 ele não pega essa próxima. Ele pega que ele pode ter lesão nos ossos. Mas depende de onde ele tá, né? E o que ele falou? Ele falou que ele estava com dor de alguma coisa? Hein? Falou? Dor abdominal. Eu acho que eu concordo com o doutor João. Não, me pediu uma tomografia para ele, indo, gerar uma tomografia e libera se a tomografia for negativa. Quanto tempo demora para fazer uma tomografia hoje lá no São Paulo? Tem que ser Graças? Meses, anos. Mas demora algumas horas. O paciente você vai lá, tem fila, o técnico é funcionário público, vai trabalhar, vai Nossa ficar Senhora. morreu. E aí, o que mais? Hã? Certo. Fazer uma ultrassonografia para pesquisar se eu que ele teve um trauma, né? E assim, eu não sei se eu estou certo, mas diante de um trauma, todo o líquido que a gente encontra, a gente pode predispor que é sangue. Então eu faria, e aí se for corrigido, se desse sangue, né, peritoneal, eu traria igual para o burro. Se não, observaria e teraria. E aí, mais? Ou faria TC, dependendo, né, se deu positivo. Aí ele está estável, clinicamente, aí levar ele para um APC para confirmar o local exato desse sangue, desse hemorragia, porque ele está com secose, então. Se demorar demais para fazer a terceira, pode dar um choque. Ainda tiver hemorragia. E aí, o que mais? Eu achei interessante da doutora Norma, porque o raciocínio dela foi procurar se existe neuroperitônio e essa dosagem amilase, acredito que é para avaliar fratura visceral. Fratura visceral do quê? do fígado, do baço. Não, amilase só aumenta o órgão que a gente tem lá, amilase e efeitos salivares. São glândulas exógenas. O esse aumento de amilase nesse tipo da lesão de baço. E aí? Mas eu acho que a gente não tem que passar por um exame físico, né? Mas ele passou. Vídeo de colisão, estava sentado por trás, na sua avaliação secundária, acordado, respira espontaneamente, responde às solicitações verbais e não adeste o motor. O nosso pulso é normal, frequência de pressão, não apresenta sinais de irritação, mas reclama de dor abdominal. Exame físico. Já que a gente fala sobre as fraturas. Porque era consulta correta aí. Se alguma dessas daí, eu não estou dando opinião, e outros.
senso ou não? Hã? Eu falei uma pesquisar. Faria ultrassom. Depois. Aí, deve ser encontrar, ser Encontrar o quê? encontrar líquido betônico. Aí, digamos que ele está estável economicamente, dá para ele acontecer, faz ele vou conseguir ver se ela consegue conseguir ver de onde está vindo esse sangue. E aí eu entro por nossa cirurgia, não sei. E aí? Discorda, discorda. Agora, gente. Alguma luta mais? Oi? Estabilizar a pressão arterial. Por que tem que estabilizar a pressão arterial? Oi? Acho que pode não é só isso, tem que ser terminal, E aí? Vocês viram que vocês falaram que tem pelo menos 30 condutas diferentes. Está pior do que esses 4 médicos aqui que disseram. Vem cá. Acidente de carro numa criança de 10 anos. Isso é raro de acontecer ou é por quê? Hã? Concorda comigo que é uma coisa que é, pelo menos aqui em Rondônia, imagina que deva ter no mínimo um todo dia. Concorda comigo? Então, gente, coisas corriqueiras, tá certo? É para ter divergência. Coisas corriqueiras. Na medicina, o povo fala que medicina é uma ciência não exata. A gente tem divergência de conduta, coisas que fogem a regras. Febre, pirona. Estou com infecção urinária, pirona. Certo? Então, por que é uma coisa que não pode ter diferença de conduta? Hoje em dia, se faz uma coisa chamada MBR, certo? Que é medicina baseada em evidências. Então, o que eles fizeram para fazer essa MBE? Para tudo hoje em dia, para tudo. Em países sérios, países de primeiro mundo, o que eles fazem? O que eles fazem, basicamente, estudam esses casos. Você for lá nos Estados Unidos, tudo é arquivado. Tudo. Esse menino chegou lá, vai tudo para o prontuário, vai tudo para a planilha, vai tudo para a análise. Depois eles pegam todos aqueles casos de trauma em criança e eles estudam todos esses casos e eles veem, olha, no caso que eu fiz a tomografia, morreu mais. No caso que eu fiz o ultrassom, morreu menos. No caso que eu não fiz nada, morreu assim. No caso que eu não fiz nada, morreu assado. Então, eu tenho que controlar a pressão por conta disso. Eu tenho que aumentar a frequência cardíaca por conta disso. Então, eles pegam esses casos e eles fazem uma análise estatística, em evidência, para dizer o que é o correto fazer. Certo? Então, gente, hoje em dia, isso é fazer medicina. É você saber o que os outros estudaram para poder fazer a sua análise estatística. Certo? Medicina é isso. E, sendo sincero, é fácil. Não é difícil. Sempre mais fácil do mundo é ser médico hoje em dia. Hoje em dia você pega e coloca aqui no aplicativo, o White Google, que é um aplicativo que você pega e coloca. Está lá no pé, você vai pegar e colocar trauma abdominal. Está lá. O que você vai fazer com o paciente? Não tem mistério para ser médico. Qualquer montar curso fora de medicina. Certo? A diferença do bom médico é a gente poder entender o que vem por trás disso daqui. A gente precisa entender, mais uma vez falei, como as coisas funcionam e
por que essas coisas estão acontecendo. E aí, depois que a gente entende, a gente coloca isso daqui nos guidelines, que é o que a gente tem hoje para tudo. O que você imaginar, tem hoje guideline. Então, vamos imaginar. Ah, professor, como eu sei o que é guideline? É uma linha guia, é uma coisa de protocolo, uma coisa que vai guiar você para isso. Professor, eu não sei como é que é o guideline para... Eu não sei como é que eu trato doença hemorroidária. Hemorroida. Guideline, doença hemorroidária. Daqui. Conduto, doença hemorroidária. Sociedades, todas as sociedades fazem isso agora, os guidelines. Diretrizes, projeto de diretrizes. Então, hoje em dia, gente, é super simples. Só que a gente precisa entender o porquê. Então vamos lá. Quando eu pego um caso desse, eu preciso entender o porquê das coisas. Todas as coisas. Vamos lá. A coisa foi falada. Ah, ele é uma criança de 10 anos. Certo? O que muda para mim eu saber que essa criança tem 10 anos? Hã? Uma criança de 10 anos já consegue se comunicar bem? Pelo amor de Deus, meu filho de 5 lê, eu disse, vamos estudar, eu tirei o tablet dele ontem e falei, não, chega de tela hoje, papai faltou 15 minutos, você vai acrescentar esses 15 minutos no meu horário de amanhã. Então assim, o menino desse não sabe se comunicar com 10 anos verbalmente? Não, fala. Pronto, então quer dizer, esse moleque com 10 anos de idade, se tiver doente, ele vai dizer? Vai. Pelo amor de Deus, o máximo é isso daí. Se ele tiver 10 anos, ele vai dizer. Ele está dizendo que a dor dele está onde? Na barriga. Ele está dizendo que está doendo no dedão do pé? Então você está valorizado a queixa do paciente. Primeira coisa, 10 anos de idade. 10 anos já consegue fazer muita coisa. Outra coisa, vítima de colisão automobilística em via de alta velocidade. A pancada foi grande ou não foi? Foi. Então a minha conduta, que precisa explicar uma pancada aqui, tem que ser totalmente diferente se fosse um menino que estava andando de bicicleta, a rodinha escapou e ele caiu. Tem que ser outra conduta. Ele estava sentado de trás, no banco de trás do carona, com o cinto de segurança afivelado. Muda alguma coisa? Por quê? Por quê? Quando a gente não está com o cinto, a gente tem um padrão diferente de lesão. A gente não está no cinto. Quando está sem o cinto, o paciente é lançado, ele se machuca, ele vai. Então, outra coisa, na avaliação secundária, ele está acordado, respira espontaneamente, responde bem às solicitações verbais e não há déficit motor. Beleza? O que eu suspeito aqui? Então, qual é a minha conclusão a respeito disso? O laço dele está normal. O laço dele está normal. O laço dele está normal. A avaliação neurológica dele está normal. Estou suspeitando de algum trauma neurológico? Sua ausculta cardíaca e pulmonar é normal. E aí, o que eu já consigo descartar sabendo que a ausculta cardíaca e pulmonar é normal? É? O que eu já descarto aí de casa? Por quê? Escuta normal não tem história da colisão. A ausculta está normal. E o diagnóstico do pneumotórax ele é... Beleza? Pronto. Apresenta frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto.
É uma má qualidade dele. Frequência cardíaca de 100. Quanto é que é o normal para a idade dele? 175. Não, frequência cardíaca. Quanto é que é o normal? Mas você que era normal para a idade dele? Mas é quanto então normal dele? 66. Ah? 10 anos. Qual que é a frequência cardíaca correta? 10 anos de 60 a 100. E aí, tá normal ou não tá? Tá. Filho. Oi? E aí, tá normal ou não tá? Tá. PA de 100 por 70. A pressão está normal. Normal? A verdade dele é 120 por 80. Pressão. Beleza. E aí é onde a gente tem que começar a entender as primeiras coisas. Por que a frequência dele está assim? Ele está tentando compensar algo que está o fluxo sanguíneo está diminuindo. Por que? Como se compensar? Porque essa pressão dele está baixa, então deve ter tido algum choque turbulento ali. Pode ter Hemorragia interna. O que aconteceu? Imagina vocês entrem lá na hoje. Nosso organismo precisa do quê? Do quê? Sangue. Então eu preciso bombear sangue. Então lá no dedão do pé tem que chegar sangue. Então para chegar uma quantidade de sangue tem uma coisa chamada débito cardíaco. Eu preciso ter um débito cardíaco, eu preciso que minha bomba cardíaca bombeie uma quantidade de sangue normal para lá. Certo? Beleza. Como é que é débito cardíaco? Débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes frequência cardíaca. Certo? Então isso daqui lá da fisiologia você deve ter visto isso daí. Se o débito cardíaco é igual ao volume sistólico mais a frequência, a gente tem isso daqui, ó, 3 variáveis que compõem o volume sistólico. Alguém lembra quais são? Isotropismo, pré-carga, pós-carga. Temos isso daqui que compõe o débito cardíaco, o volume sistólico e a frequência. Por que é importante a gente saber isso? Para poder entender o porquê das coisas e não fazer as coisas receita pular que eu ouvi fulano falando que é para me deixar em observação e falando que é para fazer isso. Não, não é. Vamos entender. Tem que ter uma lógica. Vamos lá. Então, o que acontece? Gente, se eu tenho, vamos imaginar, o que é inotropismo? Inotropismo é a força da bomba. Então vamos imaginar que eu tenho uma bomba aqui, aquelas pedras de que empurrar as coisas, uma bomba na minha mão. O coração é uma bomba. Se eu aperto assim, ela vai bombear um volume X, concorda comigo? Se eu aperto assim, ela vai bombear um volume mais forte, concorda comigo? Beleza, então isso daí é uma maneira de eu aumentar o débito cardíaco. Se a minha bomba bombeia mais forte,
eu vou aumentar o débito cardíaco, concorda comigo? É fácil eu dizer, coração, bombeia mais forte ali rapidinho, que aí você vai conseguir colocar mais sangue para lá. Eu consigo fazer isso? A outra maneira que eu tenho de mexer aqui no volume sistólico, quantidade de sangue que sai na sístole. A outra coisa é na pré-carga. O que é a pré-carga? A pré-carga é a quantidade de sangue que chega no coração para ele ser bombeado. Se eu tenho a bomba aqui na minha mão, a bomba aqui tem uma capacidade de bombear 1000 litros, 1000 ml bombado. Se chegou 500, eu consigo bombear 1000? Né? Então, para eu poder garantir o volume sistólico, eu preciso que chegue a quantidade adequada. Né? Concorda comigo? Beleza. Ó. Depois eu tenho a pós-carga. O que é a pós-carga? Vamos imaginar, eu tenho uma bomba aqui. Lá na frente, essa bomba ela vai por um cano. Se esse cano for desse tamanho e eu bombeio, ele vai com uma força. Agora, se esse cano for desse tamanho, se for um canudinho, você acha que para esvaziar a bomba inteira pelo canudinho, eu vou ter que fazer mais força no cano grande ou no canudinho? No canudinho, porque aqui tem pressão. Então aqui é a mesma coisa, ou seja, se eu tenho uma pressão muito grande aqui fora, aqui na frente da pós-carga, eu não consigo esvaziar minha bomba da maneira correta. E a outra é a frequência. Ah, professor, e por que a gente precisa saber disso? Saber disso por conta do seguinte, gente, se parou de chegar líquido na minha bomba, diminuiu a pré-carga. A pré-carga diminuiu. Ou seja, não está chegando sangue. Claro, beleza. Se não está chegando, o que vai acontecer com o volume sistólico? Diminui. Se o volume sistólico diminui, o que a gente tem que fazer? O que acontece com o débito cardíaco? Diminui. Então eu preciso de alguma maneira fazer o quê? Quando isso daqui diminui? Compensar. O organismo pode ver com o débito cardíaco baixo? E aí ele tem 3 maneiras de compensar. Quais são as maneiras que ele tem para compensar? A principal delas? Frequência cardíaca. Ou seja, se em 1 segundo, vamos imaginar aqui, que eu tenho uma bombada que eu mando 1000 ml. Certo? Uma bombada, essa bombada dura 2 segundos. E eu bombei 1000 ml. Beleza, consegui. Diminuir o volume de sangue, só tem 500 aqui. O que eu faço? Eu bombeio 500, depois 500. Não resolveu o problema do débito cardíaco? Resolveu o problema desse paciente? O paciente depois ele vai reestruturando isso, ele vai reestruturando. Beleza. Então, existe isso daqui que é chamado de mecanismo de compensação. Com esse mecanismo de compensação, a gente precisa entender. Vamos lá. Se a frequência dele cardíaca está de 100, quais são as hipóteses para essa frequência cardíaca estar de 100? O que aumenta a frequência? Quais são as possíveis causas de aumentar a frequência? Hemorragia. Por quê? Porque ele está ali perdendo sangue, diminuindo pré-carga e vai ter que compensar. Qual outra hipótese? Tanto que a frequência cardíaca dele pode estar aumentada. Só isso, só hemorragia. Por quê? Por que o corpo vai começar a acelerar? Estado de alerta. A gente tem um sistema chamado sistema simpático e parasimpático, que é o sistema de luta e fuga. A gente tem isso. Então é o seguinte, se vem um cara me agredindo, querendo bater, meu organismo já se prepara. Eu me preparo para 2 coisas. Ou para lutar com ele, cair no soco, ou para correr. Só as 2 coisas. Então aqui eu tenho 2 opções. Gente, você acha que um acidente desse daqui ia assustar uma criança de 10 anos? Lógico. Então beleza, então do mesmo jeito, você pode ser um susto.
Ou pode ser uma hemorragia. Pode ser só um susto. Pode ser hemorragia. Beleza, vamos entender agora isso daqui, tá? Sobre a pressão. Essa pressão está baixa. Se essa pressão está baixa, o que isso significa? O que essa pressão baixa pode significar? Entendi. Então, aqui você não pode raciocinar em cima de débito cardíaco. Na pressão, quando a gente fala de pressão arterial periférica, você tem que raciocinar como lá na sua casa, quando você está tomando banho no chuveiro. Você está tomando o chuveiro lá e a água está vindo mais fraca. E a água está vindo mais fraca ali no chuveiro. Quais são as hipóteses que podem ter ali quando a água está vindo mais fraca? Porque não está chegando tanto sangue. Não está chegando água. Se chegar água lá no chuveiro, se não estiver chegando água no chuveiro, a pressão como é que vai estar? Flutuando. A pressão vai estar baixa, não está chegando sangue. Beleza. E a outra hipótese é o quê? A outra hipótese é essa daqui. Por exemplo, vocês vão ver, quem já mexeu com obra sabe, quando a gente vai montando os canos que saem das caixas d'água, o que vai acontecendo com o cano? Ele vem diminuindo. Quanto mais ele diminui de tamanho, tá certo? Mais ele aumenta a pressão da água que vai estar passando. Então, se eu tivesse um cano desse jeito, todo grande, eu não conseguiria, certo? Então, quando eu tenho uma PA baixa, eu tenho duas opções. A primeira é o quê? Duas, não, três aqui. A primeira, como foi falado, é o quê? Perda de volume, ou seja, a água não está chegando. Perda de volume. A segunda, vasodilatação. O cano está dilatado. Vasodilatação. E a terceira é o quê? Não sei se por algum trauma pode dar alguma embolia. Pode dar também. Só que o sinal é diferente, né? Só que a gente está falando aqui de pressão arterial sistêmica. A gente não está falando de pressão arterial focal, local. Qual que é a outra hipótese aqui? Do mesmo jeito que eu tenho um sistema simpático, eu tenho um sistema parasimpático. E eles dois são antagonistas. Então, se um é luta e fuga, o outro é para ficar na maciota. E aí aqui tem algumas coisas que eu posso colocar, por exemplo, isso aqui a gente chama de reação vagal, síndrome vagal. O paciente tem alguma coisa, qual a maneira fácil de você fazer reação vagal? Fazer cocô. Se tiver aquela força de fazer cocô, você vai ver que a sua frequência cardíaca baixa. Isso daí é um reflexo vagal. Não pode ter sido uma maneira disso. Beleza. Vamos lá agora. Uma criança de 10 anos com pressão 10 por 70. Qual sistema você acha que é para estar vencendo uma criança dessa? Simpático, medo e fuga, luta e fuga, ou parasimpático, por estar na maciota? Simpático. Então, qual a possibilidade disso daqui, dessa pressão baixa, ser um reflexo vagal? Né? Quase zero. Beleza. Gente, eu preciso que chegue mais sangue na minha estrutura. Por exemplo, eu estou luta e fuga. Estou lá para correr, para cair no pau, para correr, para dentro de tudo. Imagina só. Precisa chegar mais sangue ou menos sangue lá no meu músculo, na extremidade, no cérebro, ficar mais atento? Mais sangue. Se você chegar mais sangue lá no meu chuveiro, meu cano tem que estar como? Diminuído ou aumentado de volume? Ele tem que estar, lógico que ele tem que estar diminuído ou vai ter que estar para chegar mais sangue? Chega a pressão, se chegar lá. Isso aqui tem que estar como? Assim ou dilatadão desse jeito? A lógica do chuveiro.
Eu quero que o meu banho seja mais forte. O cano precisa ser maior ou menor? Menor. Mesma coisa. Beleza. O cano precisa estar menor. Preciso bombear mais para chegar mais coisa aquilo ali. Beleza. Então, isso daqui, no caso da vasodilatação, está acontecendo vasodilatação aqui? Não. Só restou o quê, então? Então, ou seja, obrigatoriamente, eu tenho que saber disso. Aí eu pergunto para vocês, beleza, a pressão caiu, certo? A pressão caiu. O que eu estou procurando? Estou procurando hemorragia, certo? Se eu estou procurando hemorragia, tá certo? Eu preciso saber, ou seja, bateu aqui, eu já tenho que saber, pressão 10 por 70, estou procurando hemorragia. Tem alguma lógica nisso? Descartar pneu do peritônio. O que é pneu peritônio? É uma víscera oca que estourou. Essa víscera oca que estourou vai estar sangrando para matar o paciente? Quem que eu preciso procurar pneu peritônio aqui? Tem alguma lógica nisso? Aí pronto, ao invés de falar, eu não sei onde você deve dar pergunta, porque eu não sei o que eu estou procurando, porque eu vi no livro. Não, gente, você tem que saber pensar diferente. Você não tem, existe alguma lógica eu querer procurar pneu peritônio aqui? Beleza. Dosagem de amilase sérica. O que eu estou procurando nesse paciente? Qual é a lógica de eu dosar uma amilase nesse paciente? Existe alguma lógica? Existe, a lógica é zero. Zero, zero, zero. Mas eu tenho que saber o que eu estou procurando, isso eu preciso estudar. Vamos lá. Seguindo agora. Então, eu já sei que eu preciso procurar o quê? Hemorragia. Aí eu pergunto, hemorragia. O sangue é o quê? Líquido. O que eu posso utilizar de exame complementar para procurar líquido? O que eu posso utilizar para procurar líquido? Exame complementar. Vamos voltar na primeira aula que a gente falou. Falar ultrassom. O raio-x ele é bom para ver líquido? Hein? O raio-x ele é bom para ver líquido, gente? Sim ou não? A gente já estudou isso, pessoal. Raio-x é bom para ver líquido? E aí, o raio-x é bom para... Estou perguntando, gente, o que é que precisa? Sim, por quê? Radiopacidade. 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 Que radiopacidade? Líquido, né? Porque a presença de líquido igual lá no neural, a gente vai ver. Vai ver o quê? Radiopato. Certo. Vamos lá. Vamos entender agora o que acontece, porque isso daí é motivo de bastante discussão. O que eu tenho aqui? Neural, certo? Aí eu te pergunto, por que isso aqui está branco?
Por que que aqui tá branco? Hã? Não. Não tá branco porque é líquido, não. Porque ele não é uma densidade do Hã? é A densidade do líquido é alta e... Alta não, ela é mais densa, não conseguiu queimar o filme. Certo? Beleza, é isso que eu. E aqui do lado? A densidade do quê? E o pulmão, ele é quase 100% feito de ar. Então, assim, se eu tenho uma coisa aqui que é 100% feita de ar, qual é a densidade do ar que a gente viu? Hã? Baixíssima, né? A densidade do ar, ela é baixíssima. E a densidade do líquido? Vai dar em torno de 20 graus. Vai dar aqui. Então tem uma densidade, quando eu não sei, deixa eu aparecer aqui. A densidade do ar é menos 1000. A densidade de um líquido simples com o negócio ele é 20. Tem muita diferença de menos 1000 para 20? É? Vamos para cá agora. Beleza. Então, tá aqui. Então aqui eu tenho uma coisa com uma densidade de 20 e uma coisa com uma densidade de menos 1000. Diferença muito. Olha só. Então, se eu consigo, se eu coloco uma coisa com densidade de 20 e essa coisa sobrepõe a densidade de 1000, qual que vai prevalecer? 20. Concorda comigo? E por que ela prevalece? Ela prevalece porque há uma diferença de densidade, concorda comigo? Se fosse igual a densidade, eu teria o quê? Parecido, eu teria o quê? Se a densidade fosse igual, a gente teria o quê? Como é que é o nome disso? Se eu tiver a densidade igual? Hã? Sinal da silhueta. Olha aqui, quando tem coisas com densidade parecida, o que acontece aqui? Sobrepõe. O coração apagou. Então, eu vejo o líquido aqui no lugar do pulmão, por quê? Por que eu vejo o líquido aqui no lugar do pulmão? Acabei de explicar. Porque tem o quê? Uma densidade diferente. Certo? Beleza. Isso aqui é uma radiografia de abdômen. O que é que compõe? O que é que eu tenho dentro da barriga? Eu tenho o quê? Hã? Isso, o que mais? Intestino, o que mais? Hã? Ar, o que mais? Conteúdo do gato, o que mais? Aorta, cava, vasos, gordura, porque tem o bucho para lá dentro, tá certo? Tem tudo isso. E aí eu pergunto, qual que seria a densidade de, por exemplo, uma alça intestinal, uma tripa, quem já comeu tripa de boi? É densidade de ar? Hã? Densidade de ar não, densidade mole. Você concorda que é uma coisa meio sólida? Então essa densidade, ela é em torno de 20 a 30. Essa densidade daí da tripa. Eu vou estar vendo. Além da tripa, eu vou ter o vaso, que a densidade é 20 a 30. Eu vou ter tudo isso.
Se eu sangrar dentro dessa barriga e o sangue tem densidade de 20 a 30, eu vou conseguir diferenciar o que é sangue e o que é trigo? Não consigo. Então, a diferença de densidade para poder diferenciar isso daí. Eu só consigo se eu encher a barriga com 20 litros de sangue, 20 litros o paciente já morreu. Porque vai ficar tudo branco, eu não vou ver mais nada. Aí tudo bem. Mas aqui eu só vou conseguir nesse sentido. E a outra coisa, no derrame pleural, esse paciente aqui ele está como? Outra coisa, como é que está a posição desse paciente aqui? Ele está sentado, está em pé ou está deitado nesse caso aqui, provavelmente? Hein? Em pé. Se ele está em pé, o que acontece com o líquido? E aqui? Você acha que é um espaçozinho grande ou pequeno? Hein? Tórax, é um espaço pequeno, é uma garrafa PET. Dentro do bucho, você pegar uma pessoa, tá certo, mais forte, o espaço lá entre as vísceras é grande ou pequeno para explorar? O que acontece com o meu sangue? Ele vai acumular e ficar bonitinho desse jeito aqui, assim, acumulado lá embaixo? O que acontece com o sangue? Se ele espalha, eu consigo ver desse jeito, bonitinho desse jeito? E aí, a gente volta à pergunta. Raio-X é bom para ver sangue? Não é bom para ver sangue. Certo? Você vê a exceção do raio-X é o tórax. Por quê? No tórax eu tenho uma estrutura que era preta, que é o ar. Ali eu consigo ver alguma coisa. Vai nas outras estruturas eu não consigo. Então, gente, tudo a gente tem que se perguntar o porquê. Mais uma vez, essa é a diferença do bom médico. O médico entenda o porquê das coisas. Então, exame de imagem, eu tenho raio-X. Qual outro exame que eu tenho? Tomografia. Tomografia a gente ainda não estudou, mas tomografia é o que tem de melhor no mundo para fazer isso daí. Então, tomografia é excelente. Tem mais alguma coisa? Tem mais algum outro exame? Beleza. Raio-X. Raio-X vai ser bom para isso? Para ver sangue? E para ver pneu peritônio, raio-X é bom? Mas eu estou procurando pneu peritônio? Se eu descobrir o pneu peritônio, provavelmente eu não vou valorizar nesse momento. Então assim, eu preciso saber, eu preciso ter um mínimo de raciocínio. Vamos lá agora. Tomografia, ela é boa? A tomografia é excelente para ver tudo. Show de bola. Ultrassom, ele é bom? Né? Para mim, ele é. Professor, eu não sei se ultrassom é bom para ver líquido, gente, raciocina. O menino, quando ele vai nascer, qual exame que a gente faz? A gente faz tomografia? O menino, ele está dentro do quê? Do líquido amniótico. Então, se a gente bota o menino para dentro do líquido, vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser bom. Ressonância, vai ser bom ou vai ser ruim para ver líquido? Eu acho que vai ser ruim. A ressonância é a melhor coisa que a gente tem para ver líquido. A melhor. Certo? Então a ressonância está aqui. A melhor de todas. A tomografia, talvez eu precise de raio-X, são vários. Por que a densidade do raio-X? Porque no raio-X, na tomografia, você precisa lembrar que eu tenho feixe de todos os lados. Quando eu tenho feixe de todos os lados, eu consigo dar uma visão 3D e tirar a densidade de cada uma das coisas. Por exemplo, se eu olhar você só de frente, eu não consigo avaliar seu cabelo atrás. Mas se eu conseguir olhar você 360 graus,
a tomografia consegue fazer um cálculo e vai te dizer, olha, isso aqui é líquido, é cabelo, ela está contando isso aqui, dá para ver o bonito dela aqui por esse ângulo aqui, se for por trás eu não consigo. Então a gente consegue avaliar isso daí. Beleza, então tem tomografia, ultrassom e ressonância. E aí, qual exame eu peço agora? Eu sei que os três são bons. Vai depender do hospital que você está. Vai depender do hospital. Se o hospital tiver ressonância, vai Então você tá no Albert Einstein. chama ressonância. Chama ressonância. Vai pedir uma ressonância. Show de bola. Você vai pedir uma ressonância. Alguém aqui já fez ressonância? Você fez ressonância de quê, cara? Eu fiz de coluna. De coluna. Quanto tempo demorou? Professor, eu dormi. Quanto tempo demorou? Já demorou quase 2 horas. Certo. O menino ele tá como? A suspeita dele é que ele tá como? Ele tá sangrando, concorda comigo? Beleza, você mandou o paciente lá no Albert Einstein para fazer a ressonância. E o menino ficou 2 horas sangrando dentro da máquina. E aí? E aí? O que aconteceu com o paciente? Morreu. Você acabou de matar o filho do presidente lá no meio das contas. Você acha que você vai continuar exercendo a medicina ambulante? Nem na Bolívia, o cara manda de matar também. Pronto, além de preso de lá. Gente, adianta ser o melhor? Só ser o melhor? Hã? Nesse caso tem que ser mais rápido. Nesse caso, a rapidez é importante, concorda comigo? Não adianta nada pegar e ter que mandar um menino para lá. Outra coisa, quando você fez a ressonância, você ficou se mexendo dentro da máquina? Eu sei, não pode mexer, tem que estar estático. Você acha que um moleque de 10 anos, sangrando, com dor, vai ficar lá? Bem bonitinho, concentrado, bonitinho durante 1 hora? É? Criança normalmente quer, então pronto. Então, gente, a ressonância nesse caso tem uma lógica que eu pedi, só se eu quiser ser preso. A única lógica que eu vou pedir, eu quiser matar o menino, eu não vou matar você. Aí eu vou lá e peço a ressonância. Aí tudo bem. Das duas, show de bola. Então, ressonância aqui, adianta ser o melhor? Não adianta. Não adianta, eu preciso saber utilizar as cores. Então eu preciso mais uma vez, preciso saber os métodos, conhecer todos, para depois não cometer cagada na vida futura. Ah, eu fiz ressonância melhor, também vou pedir fulano instalar uma ressonância nova, vou lá colocar, porque tá saindo na propaganda que é a melhor cor do mundo. Não é assim. Tá? Então ficamos com tomografia e ultrassom. E aí? Depender do estado A minha tomografia lá do Hospital do Amor e do Hospital das Clínicas, eu faço hoje uma tomografia de abdômen de 35 segundos. Depende do ambiente. A do global faz um abdômen em 1 minuto. A do global faz um abdômen em 1 minuto. Agora minha cabeça Porque se ele está em choque. Esse paciente aqui, como é que esse paciente está? Não, ele tá perdendo sangue, a gente sabe. Certo. E se der uma luta, ele vai evaluar o que volta. Certo. esse aí eu acho que pode ir para tomografia. O que é que eu penso? Dependendo do que eu tenho em minuto, acho que talvez dê tempo de levar e fazer. Certo. Agora, se tivesse uma pressão assim, muito mais baixa, ele tivesse em choque, acho que uma ultrassom, ele voltou, identificou, com uma cirurgia, sei lá. Seria uma ação, sei lá. Perdeu uma ação. Vocês já estão tudo nas ruas, já estagiando, vocês não vê o povo fazendo isso nas ruas. O professor está passando na matéria. Foi 3 vezes seguidas na rua com o diagnóstico diferente. Ninguém sabe o Não vem isso daí. nem
E aí, gente, eu dirigi o bolo lá. Tem uma pessoa também dessa aqui. Tem que estar com duas possibilidades, a tomografia e a ultrassonografia. Não tem isso. Professor, eu acho que ele está estável. Você chegou a essa conclusão, ele está em estado. Não, tá. Não, eu acho que ele está estável. Certo, ele está estável. Ele está reclamando de dor, mas a pressão está baixa e tudo, mas ele ainda está mole. A pressão está baixa, certo? Ele está estável então. Então, uma criança com pressão baixa, com dor, Não. tá certo? Essa criança está estável. Não, eu acho assim, ele não está tão Se você irmãozinho, se tivesse um, você deixaria efetividade estável. Não é videogame, não. Eu acho que pode fazer tomografia, porque o senhor falou que é rápido assim e é melhor. Certo, a tomografia é rápida assim e é melhor. Concordo, a tomografia é rápida assim e é melhor. Seguro que é. Eu acho que tem que considerar que é melhor se ultrassom, porque a tomografia vai ficar pode vir ao longo da vida dele. Certo. Aí ele está num acidente automobilístico. Tá certo? Você acha que eu vou estar preocupado com a radiação que o menino levou? Mas se ele for alimentar os alimentos mais. Não, mas ele corre risco de não viver nem até. Então, assim, ele corre até uma hora, eu vou ficar pensando nisso. Ai, meu Deus do céu. Mas se os dois não estar E também não é assim, não. E também não é assim, não. Toda tomografia vai causar. E aí? Eu não gostaria de passar aqui o caso contrário. Mas não tem contrato. É sem contrato? Deslocamento até a sala de Como assim, deslocamento? porque o ultrassom pode ser Gente, por favor. o ultrassom pode ser móvel, pode ter no próprio leito, né? Do paciente. Certo. E aí já dá algo ali mais prático, mais menor. Para você levar, pode ser que tenha fila na terceira, você que está cheio, lotado, não tá certo. Gente, quando o paciente chega, na maioria dos casos, ele chega avisado ou chega desavisado? Hã? Nem sempre. Isso é uma emergência. Mas ele tem que ter previsto, né? Gente, vamos lá. Essa mulher com mais perto. Emergência não perde, mas por exemplo, esse dia chegou uma paciente lá no João Paulo, que discutiu o caso, a menina estava vindo do interior, tá certo? Sofreu um acidente de carro, o pessoal trouxe o carro dela. Avisaram, estava chegando? Não. A equipe tem que estar como? Preparado. Preparado. Chega. Beleza. E se eu estiver fazendo um exame de outro paciente que está lá internado com pneumonia lá no João Paulo, certo? Beleza, o paciente está entubado, não deve colocar. O paciente foi lá, está internado na UTI. O paciente está fazendo uma tomografia, certo? Ele está lá entubado na UTI. Você acha que é fácil pegar, dar banho em paciente entubado, em paciente em leito, nessas coisas? Deve ser fácil ou deve ser difícil? Difícil. Imagina você fazer um transporte de um paciente desse, colocar ele numa máquina de tomografia e tirar. Deve ser fácil ou difícil? Difícil. Então vamos dizer que a gente perde pelo menos 10 minutos aí para um paciente desse. Certo? Então eu pego e mando esse paciente, eu estou lá, o paciente chegou. A tomografia fica na mesma sala de emergência? Não. Fica na mesma sala de emergência. Eu tenho que tirar o paciente de lá para cá. Lá no João Paulo, tem médico sobrando? Ou é médico faltando? Faltando. Um paciente que está com suspeita de sangramento, você se sentiria seguro, tá certo, de pegar e deixar com o técnico de enfermagem, olha, leva esse paciente para, se você quiser ser preso. Tá certo? Aí tudo bem, se quiser matar os outros, ser preso, tudo bem. Você pega e leva. Pega o paciente fulano, leva lá para mim esse paciente aqui, lá na tomografia para poder fazer o exame. Um paciente instável, você levar? Eu não levar. Tá certo? Levar lá. Então você pegou e colocou ele na mão do técnico, para poder do técnico, do maqueiro, levou lá na mão do maqueiro, para o maqueiro levar para fazer o exame. Ele chegou lá na porta, estão terminando de tirar o paciente da UTI. Na hora do transporte, o paciente parou em cima da mesa.
E aí tá lá barato. Demorou, ela tomou, já demorou uns 2 minutos para poder vir para cá. Daqui para cá, para colocar o exame, para tirar, para botar ele. Só aí foi 20 minutos. Você dá 100% de certeza que esses 20 minutos não vão prejudicar esse menino se ele estiver sangrando? Hein? E aí? Pronto. Então a tomografia, qual que é a visão que fica? A tomografia é a melhor, de todas essas daqui, gente, a melhor que a gente tem é a tomografia. Custo-benefício, que é mais rápido, mais acessível e a resolução é quase 100%. Mas eu posso fazer tomografia só em quem? Por isso que a gente discutiu. O paciente tem que estar o quê? Estável. Paciente instável, dá para fazer tomografia? Não. Dá para fazer tomografia. Qual que é a lógica? A lógica é essa. Então assim, você não adianta querer pedir tomografia para o paciente instável, você vai estar matando, você vai preso. Ah, por que eu vou preso? Porque está lá no guideline dizendo, paciente instável não dá para fazer. Eu preciso pegar, olhar para você, toma aqui, cidadão, 1 milhãozinho que você gastou para se formar, queimou agora aqui num desses anos. Está feliz. Pronto, ficou isso daí. Fora a indenização que tem que pagar para a família, para pelo menos 2 pau. E aí a gente viu essa questão da tomografia. Sobrou o quê? Sobrou ultrassom. Por que sobrou ultrassom? Hã? O ultrassom ele é o quê? Mais? Prático. Por que prático? Ele pode ser deslocado, igual falou, né? Geralmente não tem só um, né? O equipamento de tomografia é um treco grande, eu acho que de ultrassom vai ter 3, 4, eu acho que. Eu não sei se tem 3, 4 não. Não sei. Mas aí também o paciente que vai estar ali fazendo vai fazer uma ultrassom, possivelmente eu possa passar o menino na frente. Porque talvez ele não seja tão grave. Sem falar que você pode estar estabilizando o paciente. Oi? Alguém buscar o ultrassom. E o ultrassom ele pode ser feito como? Primeira lei. Ou seja, o que é melhor? Eu deslocar o paciente para ele terminar e levar lá para a sala de ultrassom que fica lá no fundo do hospital, ou eu fazer o ultrassom na hora que ele chega na sala vermelha? Hã? Na hora que ele chega na sala vermelha. Concorda comigo que é melhor? Aqui esse paciente ele está, até que prova o contrário, esse paciente está como? Instável, ele está sangrando. Quanto mais ele sangrar, maior a chance dele morrer. Então eu posso demorar com esse paciente? Beleza. Então, PA de 10 por 70, fizemos isso. Show. Pedimos ultrassom. E aí eu sei que lá no João Paulo tem ultrassomzinho portátil. Ou seja, o ultrassomzinho portátil fica lá do lado da UTI, lá do lado da sala vermelha. O paciente chegou, eu consigo fazer o ultrassom dele bem bonitinho lá para poder ver isso daí. Show de bola. Qual ultrassom eu faço? Qual ultrassom que eu peço para fazer então? Abdômen total? Ultrassom de abdômen total, porque eu quero ver tudo de abdômen, concorda comigo? Beleza. Ultrassom de abdômen total. Gente, a gente está falando aqui no cenário hipotético, certo? Alguém que já fez ultrassom de abdômen total? Hein? Quem já fez? O médico pede alguma coisa para vocês fazerem? Demora muito, demora rápido? O que vocês acharam? Hã? Pede para ficar com bexiga cheia, o que mais? Diz aí, doutor de... Gente, olha aqui, por exemplo. Isso daqui é um modelinho de ultrassom de abdômen total. O que eu vejo? Certo?
vejo o fígado tem dimensões normais, parênquima normal, estruturas, vejo todas as estruturas vasculares, vejo se tem nódulos no fígado, dou uma medida no lobo direito, dou uma medida no lobo esquerdo, dou uma medida no lobo caudado, vejo as vias biliares, vejo se tem cálculo, ó, pego a medida do colédoco, pego o pâncreas, olha, encontro 2 cistos aqui no rim direito, tá certo? Meço esses 2 cistos, faço a medida do rim direito, faço a medida do rim esquerdo, o baço, meço o baço, vejo a aorta, vejo a cava inferior, pego a bexiga e depois eu dou a minha impressão diagnóstica. Então, isso daqui é o que eu vejo no ultrassom de abdômen total, tá? E aí, é disso que eu preciso do meu paciente? Hein? Oi? Você joga a hemorragia de abdômen para a lesão de baço. Então o baço tem que ser o baço. Se tá o baço aqui, a lógica é essa, concordo contigo. Então assim, se eu pedir o baço aqui, se eu averiguei o baço como um todo, né? Certo? Averiguei, tirei a medida do baço, tudo bonitinho. Então, se está sangrando o baço, eu vou pegar isso daí e vou ver se tem alguma coleção. E aí? Quanto tempo vocês acham que eu demoro para fazer isso aqui? Quanto tempo vocês acham que eu demoro para fazer um mesmo ultrassom desse daqui? Para ver, medir rim, medir tudo, medir baço, medir tudo. Quanto tempo vocês acham que eu demoro para fazer um exame desse? Hã? 10 minutos, vamos colocar aí, beleza. Você acha que 10 minutos é aceitável no contexto desse paciente? 40 segundos no máximo. Hein? Deve o quê? 40 segundos no máximo. Por que 40 segundos? Porque eu mais ou menos gastou para fazer primeiro. Eu gastou mais ou menos para fazer no meu abdômen total. Mas aí você tem que ver onde você fez, né? Porque, gente, aquele negócio, hoje em dia o povo faz ultrassom, faz um curso de final de semana, você o sonografista quer cobrar R$20 para fazer um exame. E aí, assim, aquele negócio, tem gente porco em todo canto, tem cirurgião porco, tem sonografista porco, tem toda a profissão, tem barbeiro porco, tem tudo. E aí tá isso aí, a febre, o pessoal não sabe ver nada, tem tanto de cagada que a gente vê esse povo fazendo. Assim, você tem que fazer, quando for procurar, fazer em 40 segundos, você não consegue fazer uma ultrassom de abdômen total, isso não existe. Esse serviço de corpo, esse não é serviço de médico. Não tem como, possível. Mas eu pergunto, esse paciente aqui, que a gente fez, fizemos a ultrassom de abdômen total desse paciente. Certo? Falando do tempo aí, médio, uns 10 minutos. Vamos ter. 10 minutos vocês acham que é um tempo aceitável para a gente poder fazer esse exame desse paciente? Ele está em estado. Passar 10 minutos fazendo ali. Ele está em estado. Você acha que 10 minutos seria o tempo? 10 minutos sangrando, ele pode morrer? Dependendo da intensidade, com certeza. Dependendo da intensidade desse sangramento, pode morrer. Dependendo da intensidade desse sangramento, ele pode morrer. Pode comigo? Eu acho que tem que ter. E aí, então? Eu acho que o intuito agora não é fazer essa medição. É ver se tem líquido ali líquido e tratar com o líquido. E como é que eu faço isso? É aquela ultrassom. Mas como é que é isso? Assim, eu dei uma amiga um pouquinho, eu sabia que ela vai pesquisar se tem líquido na cavidade peritoneal. Certo. E aí? E eu sei que era bem rapidinho. Eu sei que era bem rapidinho. E aí? Existe algum protocolo de ultrassom de emergência? Oi? Existe algum protocolo de ultrassom de emergência? Por que protocolo? Justamente para esses casos específicos. Vamos lá. Que o radiologista já sabe que ele tem que agir mais rápido, com tempo menor,
não observam talvez todos os signos que mais parecido com um acidente automobilístico. Vamos entender agora. Você acha que para esse paciente aí, para essa criança de 10 anos, qual a importância de eu dizer que ele tem um cisto no polo superior do rim direito medindo 2,5 e 2,3? Qual que é a importância? Para emergência. Então, para ele agora, nesse momento, existe alguma importância? Não. Qual o número da importância? Zero. Isso é zero. Então, ou seja, se eu perdi tempo medindo isso daqui, você concorda que esse tempo do paciente poderia estar sendo salvo? Se eu perdi tempo fazendo isso? O ultrassom de ponto total, eu tenho que ver tudo, concorda comigo? Tem que medir tudo. Então, é importante nesse caso eu ver tudo, medir, dizer que ele tem que ser paciente tem um cálculo. O que vai mudar na vida desse paciente? Ele tem um cálculo renal. Agora, e aí, o que eu faço? Já que não é uma ultrassom de abdômen total, agora vocês entenderam por quê? Guideline. Hã? Guidelines, tem que falar inglês. Vai ter questão de inglês na próxima prova. Tem questão de inglês na próxima prova. Tem questão de inglês na próxima prova. Mostra inglês, vai lá. E aí? E aí, Marquinhos? Se fosse teu filho, o que você queria que fizesse? O menininho, diz aí. Diz aí, o que você... Se fosse tu menininho aí, como é que você queria que fosse atendimento? A menina que você tem, né? Dois meninos. Se fosse teu menino, o que tu queria que fizesse aí? Diz aí. Um ultrassom focado no que aconteceu. Certo. E como que eu foco no que aconteceu? Diz aí. Justamente para encontrar ali. Certo. Mas como que eu faço para focar no que aconteceu? Eu acho que tem que colocar no sentido, né? Colocar no O ultrassom focado no que aconteceu. Querendo lugar que vai embora. Não, eu ia estar dormindo de madrugada. De madrugada eu tô dormindo, tô dormindo cedo. Você tem as principais causas de inchaço. O que eu faria mesmo, eu ligaria pro senhor. Tava dormindo demais. Meu filho. A questão da equimose. Hã? A questão da equimose não seria naquela região. Pode ser. Referência. Não, você vai fazer ultrassom somente na equimose. Eu poderia assim, colocar o ultrassom da coluna total, mas esquece as questões de medir essas coisas, focar em hemorragia. Tá? Ultrassom focado em hemorragia, certo? Mas você concorda comigo? Qualquer coisa daqui, por exemplo, fígado pode sangrar, vias biliares pode sangrar, pode sangrar, rins, baço, todos esses daqui podem Sim, eu sangrar. tô falando, colocar lá tipo, pedindo abdômen total, mas focar em hemorragia, tipo, pra ele não precisar medir nada, só pra ele olhar, ver se tem, tá saindo Mas eu vou ter que olhar tudo. Professor, mas também eu Tem a acho questão que da epidemiologia, porque você tem as principais causas de hemorragia quando você tem um trauma. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tem um nome específico que dá na PCD, não. Esse ultrassom? É o FES, o SG. Pode falar. Não, porque você tem uma epidemiologia, por exemplo, de trauma. Você tem causas principais de trauma, você tem tipo uma lista. Casos principais, entendi, expliquei. Por exemplo, você tem ali um trauma, você tem ali baço. O baço é o mais fácil de lesar e causar hemorragia. Você pode ter ali rim, aquelas coisas ali do rim, que ele é retroperitoneal, ele pode lesar ali as artérias e causar sangramento. Então, o que acontece? Está perfeito. Então. Ricardo. Ricardo, gente, o povo já estudou isso lá para trás. Alguém botou a bunda na cadeira, estudou algum japonês, americano, alguém botaram na cabeça, estudaram e viram. Quando eu tenho trauma, qual que é o órgão mais acometido? Olha, baço. Quando eu tenho trauma no baço, o sangue vai para onde? Para cá. Qual o segundo órgão mais acometido? Rim. Quando eu tenho sangue, quando eu tenho sangramento no rim, o sangue vai para onde? Para cá. Quando eu tenho fígado,
Quando eu tenho sangue, um sangramento no fígado, ele vai para cá. O que vai matar esse paciente aqui? Você acha que um sangramento de uma alça intestinal vai matar esse paciente? Desse jeito? Provavelmente não. O que vai matar é um sangramento de artéria esplênica, sangramento com aorta, sangramento com artéria renal. Então o que acontece? Depois que eles estudam a questão da epidemiologia, eles sabem agora quais são os órgãos que sangram mais. Se os órgãos sangram mais, eu tenho que estar procurando aí, concorda comigo? Vou lá. E aí a gente faz um ultrassom focado nisso. Fazer um ultrassom 100% focado. Como que é esse ultrassom? Eu vou lá, coloco o meu ultrassom, o transdutor, aqui, 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 e aí o nome desse ultrassom é que é a ultrassonografia FAST. É um protocolo FAST. Ah, professor, eu não sei fazer. Vai no YouTube que vai estar lá. FAST ultrassom. Vejo o fígado e o rim direito. It's around the 8 and 10 intercostal space in the mid-axillary line. Eles têm sangue no espaço de voz. Liver, kidney, or free fluid. Make sure, in addition, you look towards the edge of the liver. Sometimes fluid can track there also. The next scan you're going to do is another required scan. So this is knuckles to the bed. Fluid around the spleen. Here we see the spleen. And the fluid doesn't track between the spleen and kidney usually unless there's rupture of the intestinal epithelium. In addition to looking at the fluid on the spleen, we want to look above the diaphragm, looking for any fluid in the chest. Here you see a good pair of artifact sign. There's no fluid there, that's completely normal. And remember to also do this on the right component, looking for fluid in the right chest. The next portion is going to be the pelvic. Here, look for free fluid above the bladder. So the indicator is up towards the head, and you see the bladder here. There's no free fluid above the bladder. Another organ to identify is the prostate in this view, and free fluid once again is above the prostate and above the bladder. The next view is going to be the cardiac view, looking for pericardial effusion. And there's two views you can use. You can use either the subxiphoid view. And since this is on the standard mode, the indicator is going to be towards the patient's right side. And you're going to identify the liver and sweep in and look for that heart. Here we see the heart, the four tubes of the heart. One of these takes a big breath in, brings it closer, you get a better view of the subxiphoid. Looking for pericardial effusion around the right ventricle and left ventricle, and looking for any collapse of the ventricles. Signifying that or not. Specifically, right ventricular diastolic collapse or right atrial systolic collapse. Another view you can use, can't get as good subxiphoid view, is a personal long axis view. And once again, since we're standard mode, the indicator is going to be towards the patient's left hip. Here, you get a personal long axis view. The main unit, of course, pericardial effusion, you're not assessing. You don't have to necessarily assess all the heart function, the pericardial effusion, for tamponade. And this is the small here. You can see the pericardia, both anteriorly and posteriorly. And the last portion that you do is looking for hemothorax. That's what you put on the slide. So once again, the indicator is going to be towards the patient's head, second intercostal space, or second intercostal space, apically line. Where you do the needle-thoracostomy, basically. And you would decrease your depth. You see how decreasing my depth all the way down. And here you're looking for a lung sliding. So when the patient breathes in, you can see there's lungs sliding on the screen there.
it's highly suggested of hemofluorescence. You want to make sure you either go to the right side or the left side before one slide. This patient has one side low, left and right. Pronto. Então, no vídeo demorou 4 minutos. E esse ele ensinando. Então, normalmente, hoje, com um ultrassom desse daí focado, eu faço em 30 segundos. Você acha que 30 segundos é um tempo tolerável para esse paciente? 30 segundos, 1 minuto? Melhor do que fazer. Eu procurei exatamente aonde precisou. Concorda comigo? Certo? Então, o que acontece, gente? Então, a gente precisa entender o porquê das coisas. Hoje em dia, tem... Você vai pegar, o nome desse ultrassom é FAST. Vou mandar uns artigos para vocês estudarem para a próxima aula. Então, vou mandar para vocês os artigos, para vocês... Era só pegar e colocar FAST Guideline. Está aqui. Paciente, se ele está hemodinamicamente estável, eu posso pedir um tomografia. Se ele está instável, ó, eu posso pedir um FAST. Se esse FAST deu positivo, a gente vem. A gente poderia, gente, ficar falando isso daqui em 5 minutos e terminar a aula. Mas essa não é o fim. Vocês precisam aprender o porquê que a gente está fazendo isso. Para quando chegar lá na hora, isso baralha e você se esquece. Vamos lá voltar agora para esse menino lá do caso. Então eu cheguei aqui que eu preciso fazer o que com esse paciente? Na conclusão. Um ultrassom FAST para poder ver se tem sangramento. Porque ele está o quê? Instável. Beleza. Então vamos lá. Show. Vamos fazer um FAST. Vocês vão lembrar que existe uma coisa chamada ATLS. Isso aqui todo médico que se presta e trabalha em trauma tem que fazer. ATLS, Advanced Trauma Life Support. E o ATLS, quando você vai atender o paciente, tem o A, B, C, D, E do trauma. Vocês vão ver, isso é famoso. Tá? A, B, C, D, E do trauma. A gente faz o FAST geralmente aqui no C, para avaliar a circulação. E aí aqui no C, quando a pressão está baixa, o que eu tenho que fazer? Se a pressão está baixa para o meu paciente, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para ele? Como que eu trato essa pressão baixa? Volume. Hã? Volume. Gente, no Grey's Anatomy é só o que o povo fala. Você tá, o que eu faço com o paciente quando ele chega com um choque, com pressão baixa? Volume. Tá certo? Eu faço volume para o paciente, dou soro para ele, para poder estabelecer. Tá certo? Que a suspeita é a amolemia. Beleza? Então vamos lá. Fiz o FAST desse paciente. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo o FAST, eu estou fazendo volume nesse paciente. O FAST deu positivo. FAST positivo significa o quê? Tem sangue da cavidade peritoneal. Até aí um ponto, beleza? Show. Ainda está sangrando ou já parou de sangrar? Eu estou perguntando. Esse paciente aqui, você fez o FAST dele, está positivo. E a pressão dele está baixa. Encontrou sangue na barriga. Aí continuou sangrando, esse sangue, aquele sangue que sangrou e parou de sangrar. Por quê? O fato de eu ter sangue lá na barriga, então pronto, se eu fui lá, sofri um acidente e a camisa ficou toda encharcada de sangue. Pelo fato de eu ter a camisa toda encharcada de sangue, significa que eu ainda estou sangrando ou já posso ter parado de sangrar? Qual que é a lógica? Bora raciocinar, gente. Pessoal, saber que a pressão se fez a redução com voos extra e a pressão melhorou e parou de sangrar já? Eu te pergunto, qual é a lógica? O que você entende? Por que você tem que ser lógico ou sem lógico? Lógico, porque ele voltou a ter, ele não está tendo mais volume, se você colocou o volume. E ele
Então significa que aconteceu o quê? O sangramento. O sangramento parou. Aquilo que está lá na barriga é só o sangue que sangrou. Ele some de uma hora para outra, ele evapora de uma hora para outra, igual gasolina, ele vai ser reabsorvido. Mas naquele momento ele parou de sangrar. Certo? Então parou de sangrar. Beleza. E aí, como é que eu trato esse paciente agora? 2 horas. E aí, o que eu faço? Observação. Eu mando ele lá para observação, lá para a enfermaria dos ratos, ele fica lá só com um enfermeiro passando lá a cada 3 dias. E aí, se fosse teus meninos, o que que tu fazia? Aí o senhor fala assim, depois que... Não, vamos lá. Fast deu positivo. Fast positivo significa o quê? Sangue na cavidade. Fast positivo, sangue na cavidade. Esse sangue na cavidade, tá certo? O que significa? Que teve uma ruptura de um órgão aí, concorda comigo? É. E aí, geralmente, aqui, quando eu estou fazendo o FAST, eu já coloco o volume do paciente, certo? Você entendeu? Hã? Se precisa estabilizar, para de sangrar, senão está sangrando aí. Se estabilizou, se a pressão estabilizou, ele deu uma parada de sangrar. Se parou de sangrar, o que você faz? Professor, eu acho assim meio porque está fazendo volume e a pressão estabilizou do volume. E como é que eu vou saber se parou de sangrar? O sangramento, entender isso, é a lógica. O sangue ele é um líquido. Naquele momento que você faz, se você sangrou, você perdeu o líquido. Você substitui aquele sangue por volume e o organismo se encarrega de refabricar esse sangue. Você precisa naquele momento é volume. Entendeu? E aí? Vê qual foi o órgão positivo? Qual foi o órgão? Como que eu vejo qual foi o órgão positivo? Qual foi o positivo? Vejo. E aí, eu faço outro teste? Não. Aí, durante o teste, ele identificou qual foi a cavidade, né? Certo. Aí, depois disso, veio conversar com o outro. E aí, depois qual foi o Se for, por exemplo, o básico, aí, como é que ele vai fazer, entendeu? Não, mas isso eu estou te perguntando. O que você vai fazer? Se for o básico. Ele já está estável. Ele já está estável, concordo. A teoria ele já estabilizou. E aí? Aí eu quero saber de onde que é esse sangramento. Por que você quer saber de onde é esse sangramento? Para poder fazer um tratamento direcionado. E aí, o que você pode fazer? Eu te pergunto. Eu acho que Você estabilizou a pressão do paciente. Não tá, e o paciente vai estar estável ou vai estar instável? Ele está estável. Estável. Vamos ver, verificar qual órgão que está. Aí vai verificar qual órgão que está. Ele vai para a tomografia. Pode ser uma conduta. Fez a conduta. Esse paciente já está correndo risco de morrer, de uma hora para outra, não. Você pode pegar e colocar esse órgão. Beleza. Chegou lá, você viu que a lesão é do baço. E aí? O paciente é normal, ele pode sangrar. Se estiver sangrando mais, professor, acho que dependendo do tamanho da lesão, dependendo da lesão, aí se você der uma lesão algo muito grande, aí vai com uma lobotomia. Só muito pequenininho, acho que o próprio organismo absorve. E aí o sangue. E quem é que vai dizer se é grande ou pequeno? Você não disse, com a colisão você mudou o paciente. Você tem que ter segurança da tomografia. Aí, deixa eu falar, por exemplo, descobri que está algo pequeno, mas ele tem uma quantidade significativa de sangue ali. Certo.
Eu não sei, o nosso organismo ele consegue absorver ou teria que fazer uma drenagem, uma lavagem peritoneal ali para retirar? Não sei. E aí, gente, vocês acham que o organismo consegue absorver esse Dependendo, não, acho que não, acho que faria uma lavagem peritoneal. Né? O que vocês acham? Só isso, né? E aí vai ter igual todo gente, tudo Pouco absorve. Se tem muita lesão é grande, vai ser aqui. Se for pequenininho, eu acho que pouco. Segundo o nosso colega Ricardo. E aí? Eu veria, dependendo da quantidade de líquido que eu botaria de sangue que eu botei ali, eu não sei a quantidade que o organismo conseguiria absorver, mas caso não, faria um lavado peritoneal para drenar isso, lavar a cavidade peritoneal e depois drenar, tirar esse líquido que está lá dentro. E aí, gente? Eu vou preso, não besteira. Não, mas. Um vai falar besteira, um deu um besteira. Então, só vamos para besteira. Vai, diz aí. A gente estava falando aqui, aí se for fazer em casa de lavagem, já fazer preparação da gestão, porque também não pode Você acha que é igual para abrir a barriga assim de uma hora para outra? Então, se você a tua barriga do teu filho, nossa barriga do teu menino, tu ia querer que fosse aberta lá no colo? Diz aí. Exploratória, né? Exploratório, você ia gostar, velho? Não. Ela vai crescer. Sangue não pode absorver, Em quantidade, eu não sei. Beleza, vamos raciocinar agora. Mais uma vez. Fast positivo. Paciente estável, estabilizou. O que eu posso fazer? Tomografia. Por que tomografia? Porque a tomografia, como o senhor disse, ela é muito boa. Eu vou conseguir visualizar de onde está esse sangramento. Da onde está vindo, qual o tipo de sangramento, tudo e qual a conduta terapêutica. Como que eu faço conduta terapêutica? Hoje em dia, do mesmo jeito, já temos japoneses, americanos, povo inteligente, já estudou tudo. Quando eu tenho sangramento no baço de 1 centímetro, a conduta é conservadora, eu não opero. Quando eu tenho sangramento no baço de 3 centímetros, é conservadora. Quando o baço sangra 7, eu tenho que operar. Então, isso daí, eu faço tomografia para poder estudar melhor aquele paciente, para poder tomar a conduta, certo? Agora vamos lá, vamos voltar para o outro lado. Eu fiz o FES, deu positivo. Eu fiz volume do paciente. Fiz volume do paciente, não respondeu. A pressão dele que era 10 por 7, agora ficou 9 por 7. O que eu faço? Ele vai para onde? Vai para a laboratória exploratória. Por quê? Vai ter que ir para a laboratomia exploratória. E aí eu pergunto para vocês, na laboratomia exploratória, ele vai entrar sabendo onde está sangrando? Não. O que é melhor para o cirurgião? Entrar sabendo onde está sangrando, saber qual tipo de cirurgia que ele vai fazer, ou entrar numa barriga que ele não sabe onde vai entrar, a quantidade de sangue que ele vai ver e não sabe o que ele vai reparar. Saber? Saber. Por isso que sempre que a gente tiver condições, a gente tem que fazer qual exame antes? Sempre que a gente tiver condições, a gente tem que fazer. Olha a lógica. Aí ele passaria na frente, né, professor? Era emergência. Passaria na frente de tudo. Não, porque ele já está estável, isso é muito caro, entendeu? Não entra como emergência. Quando ele fazer TC, ele vai entrar como emergência. Você só manda fazer estável. Por isso que agora a gente precisa entender essa lógica de qual momento a tomografia ela entra. Se o paciente estiver instável, o paciente está instável, adianta eu querer mandar ele para a tomografia para ajudar o cirurgião? Não adianta. Não adianta. Então, assim, a gente tem que mandar fazer aquilo que realmente for importante. Beleza. E aí, gente, a gente tem tudo isso daí dessas condutas. Só que a gente falou hoje de trauma abdominal fechado. Certo?
Lá quando o paciente chega, a gente tem trauma abdominal aberto, trauma abdominal fechado, trauma torácico, trauma de membros, TCE, traumatismo raquimedular. Vocês acham que precisa estudar um pouquinho para poder saber isso aqui? Isso é mais fácil. Olha só, a gente vê um monte de animal que não sabe nada disso daqui, plantando porta. Conta disso. Espero ensinar vocês por conta disso, para não ser esse instrumento que fica aí matando o povo. Tá certo? É isso. Tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam sempre quando vocês forem olhar? Aí é onde o papel do professor entra. Não é você pegar e ler aquele fluxograma e colocar, e faço isso. Vai começar a se questionar, por que eu faço isso? Essa é a diferença do médico bom. Quando você não souber por que eu faço isso, professor, eu não consigo entender a lógica disso daqui. Aí essa é a melhor pergunta que tem, porque essa daí você não esquece mais a resposta. Vai ficar lá no fluxograma. Então assim, a abordagem do trauma é desse jeito. Ela é toda sistematizada em todo local que você vai ter. Por que ela é sistematizada? Por que lá no ABCDE do raio-x eu sistematizo? Por que eu faço a ABCDE do tórax lá no raio-x? Por quê? Por parte. Hã? E para o que mais? Para não esquecer da... Para não esquecer de nada. Aqui eu tenho o ABCDE do trauma para também não esquecer de nada. A pessoa fica lá comovido com o paciente e ó, está aqui sangrando, o paciente está ABCzado. Eu preciso entender as coisas, preciso entender a cronologia, preciso entender o fluxograma. Então, aqui, o que eu quero que vocês estudem, que vocês entendam? Aqui a gente vai estudar FAST, esse traumatismo abdominal fechado e aberto, certo? Vou mandar os artigos para vocês. E a gente vai estudar traumatismo raquimedular, que é o quê? Tá certo? TRM. É aquele paciente que chega lá com a pergunta de quando ele chega com o SAMU, ele chega como? Geralmente. Ele chega em que? Ele chega em pé? Ele chega como? Ele chega com colar. E é a pergunta, depois de tirar o colar, tem negócio. A gente vai estudar isso. Quando que eu posso tirar o colar? Para que eu posso tirar o colar? Como que a gente faz isso? Então, a gente vai falar de trauma raquimedular e de trauma abdominal. Mas aí, na vida prática de vocês, sempre que vocês forem, imagine que alguém que queira dar um plantão de PS, de prédio, tem que saber ver isso daqui. Porque senão você vai estar matando o povo. A verdade é essa. Chegar um dia, se eles não vão muito errado, entendeu? Então, tem que saber trauma abdominal, aberto e fechado, trauma torácico, TCE, trauma raquimedular. Tem que saber esses fluxogramas e entender a lógica deles, que é o mais importante. Tá? Eu vou mandar para o Tarcísio os artigos. Isso daí a gente vai estudar por artigos. Na próxima aula a gente vai aprofundar a questão do FAST. Então vocês vão ter que estudar o que é FAST, e a gente vai começar a ver as nuances. Aonde eu vejo isso, por que eu vejo, por que eu coloco o transdutor em cada um desses locais, por que a gente faz cada uma dessas coisas, por que eu faço nesse momento e não faço depois, como que a gente classifica, e a gente vai ver também a questão do trauma raquimedular. Como que eu avalio se a coluna está fraturada, como que eu sei se eu posso tirar o colar cervical. Então tudo isso daí aí a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Oi? Eu acho que são 3 artigos. Tem outro artigo que eu vou mostrar para vocês. Ah, outra coisa. Quem é que faz o FAST? O radiologista? O médico emergencista. O médico emergencista hoje em dia ele tem que estar apto a fazer FAST. Então não tem radiologista para fazer. Médico emergencista, médico cirurgião. Você pegar médico bom aí, você chega lá, vai lá no hospital da morte para você ver. Treino todo mundo, todo médico chega lá para fazer
importa, a gente treina ele para poder fazer. Ele sabe fazer festa. Lógico que não é o nosso, vamos dizer assim, nosso foco. Entendeu? O nosso foco, mas pô, um cara que está no João Paulo e tem outra pessoa não sabe fazer festa, eu não consigo entender lógica disso. Você pegar um hospital desse aí, não tem lógica. Isso aqui quem tem que fazer, hoje em dia tem curso de estresse, tem tudo isso daí. Então assim, eu vou perguntar, professor, por que a gente não aprende a fazer festa? Gente, muito mais interessante na vida de vocês, para a prova prática de evidência, para tudo, isso daí, lá no internato, mais pra frente, aí vocês vão ter aula de festa, eu acho que o dia da vida estão ensinando para vocês lá no internato a fazer festa. Professor, o fechamento do caso, eu acho que eu fiquei sem dúvida lá. Se o Biofest fez a reposição valendo do paciente, o PA dele foi para o normal, mesmo assim a gente faz a TC. E aí, você acha interessante fazer? Eu pergunto, se fosse seu filho, você queria que fizesse TC? Sim. Por quê? Para verificar se essa reposição volêmica não é uma compensatória e realmente ver se existe ainda algum funcionamento, onde foi realmente se precisando. Certo, a tomografia não vai dizer se está sangrando ainda, né? Se é compensatória. A tomografia não tem esse poder. Mas a tomografia ela vai dizer o quê? Localizar. Ela vai localizar e o que mais? Tamanho, vai localizar e vai quantificar. Vai dizer que vai. Beleza? Então, show, gente, né? Estão liberados.